Bom, meu nome é Darcy Ribeiro Pinto Filho, eu tenho 65 anos, nasci no dia 18 de fevereiro de 1959, no 9º distrito de Vacaria, na época conhecido como Vila Segredo, e ainda é Vila Segredo, só que hoje ele é distrito de IP, numa tarde quente de uma segunda-feira, e quem fez o meu parto foi o meu próprio pai, que era o médico daquele hospital em Vila Segredo, o Hospital São Pedro de Vila Segredo. Esse hospital fazia parte de um projeto do governador Brizola, na época, de expansão da medicina, da interiorização da medicina, um projeto que meu pai abraçou com as duas mãos e, ao terminar o seu curso de medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1957, foi trabalhar em Vila Segredo e lá eu nasci nesse dia 18 de fevereiro. Nosso tempo em Vila Segredo foi pequeno, nós ficamos aproximadamente mais um ano, se tanto lá. E em seguida, o meu pai foi transferido, ou conseguiu uma vaga, na verdade, para trabalhar na Legião Brasileira de Assistência, LBA, que era provida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, em Tramandaí, uma cidade que na época era pouco mais que uma vila de pescadores, mas que tinha já um apelo de veranistas, etc., muito grande, e uma população local, durante o inverno, desassistida do ponto de vista médico. Fomos então para Tramandaí, e em Tramandaí meu pai fez toda a sua vida médica, nasceram mais 3 irmãos meus, um irmão, o Carlos Pinto, que é arquiteto hoje em Florianópolis, a Darlene, que mora em Caxias do Sul, e a Evelise, psicóloga, que mora aqui em Porto Alegre. Em Tramandaí eu tive a minha infância, uma infância muito peculiar, porque eu fui um menino de uma cidade que se transformava durante 2 meses na capital do estado do Rio Grande do Sul e que durante o inverno era praticamente uma cidade sem dono, onde nós brincávamos praticamente em toda a cidade, o que de alguma maneira representou uma infância realmente muito consistente, que me fez entender valor de amizade, que me fez entender valor de desequilíbrio social, que era grande, Tramandaí. Mas assim foi a minha vida. Eu estudei no grupo e me alfabetizei no grupo escolar Almirante Tamandaré. E quando terminei o ciclo primário, o segundo ciclo, que na época era o ginasial, em Tramandaí ainda não tinha isso de maneira efetiva, para vocês terem ideia do quanto Tramandaí era pequeno naquela época. E aí eu fui fazer o meu ginásio no Colégio Conceição, em Osório, na época um colégio muito bem conceituado, e também ali foi uma grande fase da minha vida, porque ali tive amizades muito sólidas, que guardo até hoje, né? E essas amizades se perpetuaram, e quando eu terminei o ginásio, fomos então para fazer o científico na época, aí sim na capital. Aí vim para Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre fui estudar no Colégio Estadual Júlio de Castilhos, onde fiz os meus 3 anos de científico. Uma lembrança muito gostosa que eu tenho dessa época é que, quando eu vim para Porto Alegre, toda a turma de Osório, de Tramandaí, praticamente veio junto, e nós tivemos aqui quase que uma colônia do litoral norte, instalada na capital, e foi muito bom porque nos ajudamos mutuamente e mantivemos essa amizade até o momento do vestibular, quando daí sim muitos tomaram rumos totalmente distintos, e o meu rumo especificamente foi o rumo do vestibular para medicina, numa inspiração obviamente totalmente vinculada ao meu pai, que era médico em Tramandaí, e ao qual eu cresci vendo a sua atividade médica, sem que ele nunca, jamais, em nenhuma das oportunidades, ele tenha me dito que ele gostaria que eu fosse médico. Nunca. Então, mas eu por decisão pessoal, e porque nunca consegui entender outra maneira de fazer minha vida que não fosse como médico, eu fiz o vestibular, fui aprovado no vestibular de medicina e passei em Caxias do Sul, isso era 1978, iniciei a faculdade de medicina em Caxias do Sul.
Na Faculdade de Medicina em Caxias, e na época um curso de medicina muito, ainda com muitas carências do ponto de vista de infraestrutura e projetos pedagógicos e corpo docente, etc. Mas foram anos assim de muita convivência e de um encantamento progressivo pela arte médica e pelo ato médico, pelo ser médico. E ao final de 5 anos em Caxias, eu volto para Porto Alegre para cumprir o 6º ano aqui no estágio e já me vinculei diretamente a um programa de residência médica do Hospital Lazaroto, ao qual fui aprovado e ingressei como médico residente de cirurgia geral no Hospital Lazaroto. No início da residência, me casei com a Eliana Maineri, minha esposa, e no meu casamento com a Eliana, em 85, nasceram meus primeiros filhos, gêmeos, o Vitor e a Lívia, quando eu estava concluindo a residência. Mas, ainda no final do meu curso de medicina, ocorreu um fato muito trágico e triste na minha vida, com o falecimento da minha mãe. Minha mãe era o centro da família, do ponto de vista de congregação, e como toda uma boa mãe, sempre querendo os filhos embaixo da asa, né? Mas a morte dela acabou que desmotivou o meu projeto inicial de voltar para Tramandaí e trabalhar como médico em Tramandaí. Eu não queria fazer residência. E foi nesse momento da morte da minha mãe, da decisão, da doença da minha mãe, da decisão sobre fazer residência ou não, que eu ouvi do meu pai uma frase que eu já falei outras vezes, que quando eu disse para ele que eu queria voltar para Tramandaí, ele não me incentivou, ao contrário, ele me disse que eu tinha que continuar para fazer residência. E dizendo aqui uma frase que me marcou muito, né, que médico na família da poeira já tinha um, que era ele, que eu tinha que ser o médico do asfalto agora. E eu fui fazer a residência em cirurgia geral, e ao final da residência de cirurgia geral, aí já não tinha mais a vontade de voltar para Tramandaí, mas ainda era um projeto, porque por coincidência o meu sogro, o Dr. Francisco Maineri, era médico em Osório também, cirurgião, e havia até uma possibilidade de voltar para trabalhar em Osório, nessa região do litoral norte, de onde eu vim. Mas, por essas questões do destino, surgiu uma oportunidade para trabalhar no Paraná, em Guarapuava, porque o meu cunhado, que é médico também, estava trabalhando lá, e me convidou para ver se eu tinha interesse de trabalhar como cirurgião lá. Eu fui a Guarapuava e quando eu fui a Guarapuava, desculpa, eu me encontrei com o pessoal, os médicos de lá, e eles me disseram que tinha a possibilidade de eu ir trabalhar em Guarapuava, desde que eu levasse uma outra especialidade além da cirurgia geral. E me disseram que havia campo para cirurgia pediátrica e para cirurgia torácica. E ali eu já decidi que se eu fosse para lá, eu não iria como cirurgião pediátrico, eu iria fazer um treinamento em cirurgia torácica. E foi o que eu fiz na volta aqui para o Rio Grande do Sul. Fui encontrar uma referência que eu tinha na época, que era o Dr. Alberto Câmara, e pedi para ele se eu poderia acompanhá-lo durante um período para fazer um treinamento, porque depois eu iria para o Paraná para trabalhar lá. E o Dr. Alberto foi uma figura que depois de muitos anos eu pude agradecer para ele o quanto ele me ajudou naquela época, porque na minha total inexperiência e inocência do ponto de vista de mercado de trabalho, eu achava que se eu acompanhasse o Dr. Alberto 6 meses para saber procedimentos mínimos de cirurgia torácica seria suficiente para ir para adiante, porque eu tinha feito uma boa formação em cirurgia geral. E ele me desiludiu totalmente sobre esse meu plano. Inclusive tem uma brincadeira muito grande, ele fez um xingamento, inclusive, dizendo que jamais eu poderia fazer isso, que eu não tinha perfil para isso, e que o que eu tinha que fazer era residência formal em cirurgia torácica e depois, então, eu decidi para onde é que eu quisesse ir. E isso foi uma decisão difícil, porque eu já tinha 2 filhos, né? E eu precisava ganhar a vida. A morte da minha mãe, essas coisas todas. Eu tinha 2 filhos gêmeos, pequenos e tal, mas acabei aceitando aquela manifestação do Dr. Alberto, porque eu entendi que ali, por trás disso, tinha uma maneira... Ele estava me mostrando o quanto ele me queria bem. Que não era ele não estava me xingando à toa, ele estava me dizendo, olha, tu tem capacidade para mais.
E fiz, ele ainda me disse uma coisa também, Roberto, e além do mais, tu tem que fazer residência no melhor serviço de cirurgia torácica do Brasil, que é o Pavilhão Pereira Filho, em Porto Alegre. E tu vai lá trabalhar com o Dr. José Camargo, Dr. Felicete. O Dr. Felicete eu já conhecia do pronto-socorro, mas o Dr. José Camargo eu ainda não tinha tido o prazer de conhecer. Mas me candidatei à prova de residência, nós éramos 5 candidatos, tinha uma vaga, acabei sendo classificado para fazer a residência, e a partir daquele momento, nos primeiros dias eu ainda pensava comigo, que pena, né, ter feito tanto esforço para entrar aqui, mas eu vou ficar 6 meses e vou embora. Mas em 6 meses, eu acho que nem chegou a tanto, 2, 3 meses, eu já tinha perdido um pouco do amor que eu tinha pelo abdômen, que era a minha prática de cirurgia, já estava completamente apaixonado pelo tórax, e completamente apaixonado também e seduzido por um serviço de muita qualificação, num ambiente absolutamente científico e de altíssimo padrão para que tu pudesse abarcar conhecimentos, que era o Pavilhão Pereira Filho, liderado pela figura do professor Nelson Porto e por uma equipe de clínicos e cirurgiões realmente memoráveis, e obviamente que o destaque principal para mim sempre foi o professor Camargo, que foi meu mentor e meu pai médico, e uma pessoa que realmente importou muito na minha vida. Então eu acabei fazendo a residência de cirurgia torácica no Pavilhão Pereira Filho. Do primeiro para o segundo ano, surgiu uma notícia de que Caxias, tinha um professor meu lá em Caxias, o professor Léo Tossin. O professor Léo Tossin teria saído da universidade e estaria indo para Brasília trabalhar como consultor do Ministério da Saúde em tuberculose. E eu acabei sabendo dessa notícia através de uma conversa que eu ouvi do Camargo com o Felicete, que o Felicete era sobrinho do Léo Tossin, é sobrinho do Léo Tossin, e ele disse para o Camargo, tu vê, o tio Léo foi embora para Brasília, né? Eu escutei aquilo e disse, olha, tá aí a minha chance. Imediatamente liguei para meus amigos, ainda meus colegas que já estavam trabalhando em Caxias, e perguntei se era verdade, eles me confirmaram isso. E aí eu pedi que se eles podiam me conseguir o contato de um outro professor que tinha ficado agora como cirurgião torácico lá, que era o professor Wilson Spendorello. E eu fui lá para conversar com ele para saber se ao término da minha residência eu poderia ir trabalhar em Caxias. E o professor Wilson foi uma figura realmente muito importante, muito emblemática na minha vida também, porque eu devo a ele muitas portas que se abriram em Caxias para mim. E ele me disse uma coisa ao seu jeito, né? Uma sinceridade absoluta. Ele disse, olha, eu não posso te oferecer nada além de trabalho. Eu disse, mas é só isso que eu quero. E aí, ao final de 87, 4 de janeiro de 88, chegamos em Caxias, já com mais gente na bagagem. Aí já tinha o Bruno, que é o meu terceiro filho, que nasceu em 87, no final da residência de cirurgia torácica. E aí, quando chegamos em Caxias, dia 4 de janeiro de 88, éramos eu, a Eliana e os 3. E vida pela frente. Quando eu cheguei em Caxias, eu já tinha iniciado aqui em Porto Alegre meu curso de mestrado, porque eu tinha ideia de ser professor lá em Caxias. Quando eu cheguei em Caxias, um professor pediu licença da disciplina de pneumologia e cirurgia torácica, professor Fortuna, e abriu uma vaga para um concurso de vaga para docente da universidade nesta área. Acho que pela metade de 88 eu me candidatei, em março de 88 eu me candidatei e já fui aprovado. E uma banca com um viés absoluto, porque um dos componentes da banca era o próprio professor Camargo, né? Então, essa foi uma particularidade também bem interessante. Entrei como professor na universidade em 88, comecei a me dedicar à docência e à clínica também, a operar. E tive realmente assim, um começo muito impactante. Em 89 já fui escolhido como professor homenageado. Em 1990 eu fui escolhido, foi a primeira vez que eu fui paraninfo de turma médica em Caxias do Sul. Então eu tinha 2 anos de universidade e me convidaram para ser paraninfo. E aquilo foi realmente uma impulsão muito grande na minha
relação com essa questão de ensino médico e educação médica. Em 96, eu fui convidado a assumir no curso de medicina a coordenação do curso, que se relaciona como diretor da faculdade. Eu achava que eu era muito inexperiente para isso, mas na época tinha uma figura que ainda hoje representa muita importância para mim, que é o professor Celso Coelho. Ele era diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde de Caxias do Sul, e o professor Celso disse que eu poderia ir, que ele me daria toda a retaguarda naquilo que eu precisasse. E era uma época muito impactante para assumir esse tipo de compromisso, porque foi nesta época que o governo brasileiro resolveu botar o olho mais pesado em cima dos cursos de medicina, no sentido da qualificação dos cursos. E isso a gente deve ao Fernando Henrique Cardoso e ao ministro da Educação na época, que era Renato Souza. Renato Souza. Paralela a essa atividade docente, né, comecei a frequentar congressos, etc. E nós tivemos aqui tinha amigos meus aqui em Porto Alegre, dentre eles o Ayrton Schneider, que foi um contemporâneo de residência. E o Ayrton tinha passado um tempo nos Estados Unidos, depois ele voltou e nós acabamos indo junto para os Estados Unidos outra vez, num congresso, e depois nós passamos um tempo no Memorial Sloan Kettering, onde ele tinha feito o fellow dele. E nessa viagem com o Ayrton, nós achamos que a gente precisava criar um ambiente onde nós pudéssemos discutir casos, nos reunirmos com os nossos colegas, trocarmos experiências, etc. E esse foi a semente do nascimento da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul, em que nós fomos conversar, obviamente, com os nossos decanos, né, que eram, na época, o Camargo e o Figueiredo Pinto, que trabalham na PUC, que tivemos deles todo o incentivo e o apoio para que a gente levasse adiante essa ideia. E assim, em 96, nós fundamos a Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul, que teve um detalhe interessante, porque ela foi fundada antes da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, a SBCT. A SBCT foi fundada em 97, nós já tínhamos uma sociedade aqui, e o presidente fundador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, o professor Vicente Forte, veio ao Rio Grande do Sul para um evento e me questionou de uma maneira assim, até um pouco chateada, dizendo que não podia uma sociedade regional ser fundada antes da nacional. Aí eu disse para ele que agora não adiantava, já estava fundado, né? Mas prometi lealdade para ele, apoio, e foi o que aconteceu. E o tempo mostrou que o Rio Grande do Sul sempre foi um irmão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, inclusive com 3 presidentes, né? Nesse período, nesses primeiros 25 anos, o professor Camargo, o professor Figueiredo, e eu também tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Então, a Socitors, ela cresce, e toda a primeira sexta-feira do mês, desde 1996, nós nos reunimos aqui em Porto Alegre, com exceção de janeiro e fevereiro, para discutir casos, né, trocar experiências, prospectar coisas da nossa especialidade e, fundamentalmente, comer um bom churrasco e conversar e jogar a conversa fora. Sim. E nós tivemos, então, a retomada. A Socitors segue de vento em popa, agora com o puro sangue da Fabiola, né, Perim, nossa presidente atual, cria da Socitors, né. A Fabiola começou a frequentar a Socitors quando era estudante de medicina, e hoje, agora no ano passado, ela foi eleita como a primeira mulher presidente da Sociedade de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Sul. É realmente, para mim, que tenho a Fabiola como uma filha médica, né? Ela nasceu, por coincidência, quem fez o parto dela em Tramandaí foi meu pai, e depois de um tempo nos encontramos, eu como professor, ela como aluna do curso de medicina em Caxias, e ela segue em Caxias a formação como cirurgiã geral e vem fazer o aperfeiçoamento em Porto Alegre, e aí, pela qualidade pessoal que ela tem, inequívoca, o professor Camargo botou o olho e achou que ela tinha que ficar por aqui, e eu achei que isso foi um roubo que eu fiquei mais feliz da minha vida, porque eu sei o quanto isso foi bom para ela. Lá em Caxias a coisa continuava, né? Eu, como diretor da faculdade, como coordenador do curso, eu tive a oportunidade de montar o primeiro grande projeto pedagógico do curso de medicina, onde nós reestruturamos todo o curso de medicina,
e começamos a ter cenários de ensino que a gente não tinha antes. Nós construímos unidades básicas de saúde para atenção primária, um bom ambulatório para atenção secundária e, em 1998, abre a porta o Hospital Geral de Caxias do Sul, que é o hospital de ensino da Universidade de Caxias do Sul. E aí, a partir da abertura do Hospital Geral e desse cenário de ensino, o curso de medicina em Caxias muda totalmente seu perfil e se torna hoje, mais do que um curso, uma escola de medicina, porque a qualificação do curso realmente é muito boa, já agora com programas de mestrado e doutorado, que não tínhamos anteriormente. Então, lá atrás, aquele movimento foi muito importante para a gente chegar onde nós estamos hoje. Certo. E eu continuo ainda como professor da Universidade de Caxias do Sul, já 35, 36 anos agora, como professor atuante, exerço as minhas atividades como médico assistente do Hospital Geral, na cirurgia torácica, coordeno o serviço de cirurgia torácica desde 98. E agora, muito feliz, porque nesse serviço hoje estão integrantes os meus 2 filhos, né, que são cirurgiões torácicos. Isso é importante. Eles trabalham comigo hoje, e eles, na verdade, já estão quase que assumindo essa ponta do serviço. Mas eu continuo bem atuante, principalmente na área da docência, e hoje eu exerço um cargo na direção do hospital. Eu sou o diretor de ensino do Hospital Geral. Então, isso me dá a oportunidade de levar adiante bons projetos para que o curso e a própria Universidade de Caxias do Sul possa se projetar mais. Bom, paralelo a isso, eu fiz mestrado e doutorado, né? Meu aperfeiçoamento foi nesse. Viajei para fora do Brasil, fiquei um tempo fazendo um Fellow Observer no Barnes Jewish, em St. Louis, nos Estados Unidos, que tinha ideia de tocar para frente um programa de transplante de pulmão em Caxias. Então, essa foi uma saída para fora. Acabei, em 2013, sendo eleito para a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. E na Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica tivemos um trabalho realmente assim, bem importante de aproximação do associado da sua entidade associativa. A sensação de pertencimento foi o mote da nossa gestão, em que o associado, o cirurgião torácico brasileiro associado à sociedade brasileira, ele se enxergava dentro da sociedade como um pertencente. Entendeu? Então nós tivemos um programa que foi muito, muito, muito importante, que foi a saída da SBCT de dentro da Avenida Paulista, lá em São Paulo. Nós fomos a vários lugares no Brasil, levando projetos de científico e também uma parcela de defesa profissional, levando uma palavra de incentivo e de apoio, de retaguarda para o cirurgião torácico em termos da sua defesa profissional, evitando o aviltamento da sua atividade. Hoje, meu amigo mais longevo é o professor Figueiredo Pinto. Figueiredo Pinto, lá da residência. O Figueiredo, na verdade, ele não foi meu preceptor de residência. Eu conheci ele quando eu voltei para fundar os consultórios. Aliás, eu já conhecia o Figueiredo Pinto de nome, obviamente, né? Mas quando a gente fundou a Socitórios, a gente realmente começou a desenvolver uma amizade muito, muito profícua. Camargo desde 88, né? Desculpa, 86. Eu conheci o Camargo em 85, né? Então, através de ter conhecido o Camargo, de ter entrado no mundo da cirurgia torácica, aí eu fui conhecendo outras pessoas e conheço hoje muita gente, mas o mais antigo deles é o Camargo e o Felicete. Sim, é o manual de cirurgia torácica da Socitors, né, que é um manual de bolso que foi projetado para que fosse feito para consultas rápidas, né? E esse manual foi realmente um sucesso de edição, porque esgotou a edição, fizeram outra edição, esgotou também, então ele agora está projetado, isso foi em 2001 que nós lançamos o manual, 2000 ou 2001, e agora está sendo elaborada uma outra edição de atualização como plano da Socitórios pela mão da FAPEM. Também editamos na época um livro com o professor Dagoberto, que era sobre condutas clínicas em cirurgia torácica, que misturava a cirurgia com a clínica.
Eu editei um outro livro com o professor Rui Reinert, lá também, sobre oncologia torácica, lá em Caxias. Depois editamos um livro com o professor Camargo, que foi Tópicos de Atualização em Cirurgia Torácica, que acabou se desenvolvendo num outro modelo editorial, que foi o último livro que nós lançamos, que foi o compêndio, a Cirurgia Torácica Contemporânea, que é um livro-texto, hoje, um livro que é utilizado como livro-texto de cirurgia torácica no Brasil, e ele teve tamanha importância na nossa especialidade que a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica adquiriu sua autoria junto à editora, né? E hoje esse livro pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, que vai agora atualizá-lo, porque nós lançamos em 2019, e com a atualização desse livro ele vai ficar pertencente à sociedade, que vai, de alguma maneira, facultar o acesso dele online, por impressão, para os seus associados e para quem tiver interesse, obviamente, de adquirir. A produção é grande, tem um capítulo de livro, eu acho perto de 30 capítulos, mais ou menos. Né? Tive muita participação em eventos, né, como palestrante também, 100 e tantas palestras já feitas, eu fiz em vários lugares, né, até fora do Brasil também, já participei de congressos na Espanha, em Buenos Aires, etc., como palestrante. E aqui no Brasil também, muitas participações, e sempre tive muito presente nos eventos da Sociedade de Cirurgia Torácica, na especialidade de cirurgia torácica como um todo.